Eu sou Keline Dório, sou psicóloga e trouxe um tema novo para o canal hoje, o transtorno de personalidade borderline. Você já ouviu falar sobre esse transtorno? Conhece alguém que vivencia as consequências dramáticas no nosso dia a dia desse transtorno? Pois é um transtorno muito mais comum do que a gente possa imaginar e na maioria das vezes ele passa despercebido porque a pessoa não tem essa percepção de que o que está acontecendo com ela seja resquício do seu contato com o mundo, da sua forma de enfrentar o mundo. E ela acha, na verdade, que tudo aquilo é por conta de uma injustiça. Na verdade, é um transtorno de aprendizagem, onde a base é a insegurança. Mas para ilustrar, antes que eu entre para o ponto aí realmente que interessa a nossa terapia, eu trouxe um videozinho de um outro canal do YouTube, o Minutos Psíquicos, para que você entenda melhor. Os transtornos de personalidade são padrões de sentimentos e ações inflexíveis e estáveis, que diferem muito das expectativas da cultura local e levam a pessoa a muito sofrimento e prejuízo. O DSM lista 10 diferentes transtornos de personalidade, que são organizados em grupos, e entre esses transtornos está o transtorno de personalidade borderline. As suas principais características são uma grande instabilidade nas emoções, relações, comportamentos e autoimagem. Pessoas com esse diagnóstico podem ter reações extremas diante da possibilidade de ser abandonada, mudar de maneira rápida e extrema suas emoções e agir de maneira muito impulsiva em diferentes contextos. Também é comum que tenha sentimentos frequentes de vazio, tédio, além de ameaças e tentativas de suicídio e automutilação. Em situações de muito estresse, é possível que a pessoa tenha ideação paranoide, ou seja, comece a desconfiar exageradamente de pessoas, ou sintomas dissociativos, como perder o contato com a realidade. Como pessoas com esse diagnóstico vivenciam emoções muito intensas e instáveis, qualquer sinal de possível abandono pode levar a pessoa a sentimentos incontroláveis de raiva e se comportar agressivamente. O borderline se relaciona com uma maior chance de abuso de drogas, comportamentos impulsivos, perigosos e suicidas. É comum que os sintomas de borderline surjam na adolescência ou início da fase adulta e sejam estáveis ao longo da vida. Por isso, a pessoa costuma ter sua vida afetiva, profissional e social prejudicada de maneira prolongada. Muitos fatores podem desencadear os sintomas. Parentes de alguém com diagnóstico de borderline têm cerca de 5 vezes mais chance de também desenvolver o transtorno do que a população em geral. Uma infância que envolva alguma forma constante de abuso, negligência, experiências estressantes ou instabilidade familiar também se relacionam com maiores chances de desenvolver os sintomas. Diferentes tipos de tratamento foram desenvolvidos para ajudar pessoas com esse diagnóstico a viver suas vidas de maneira mais satisfatória e funcional. As opções de tratamento, assim como é o caso de praticamente todos os transtornos mentais que já citamos aqui, podem envolver medicações, psicoterapia, intervenções com a família, dentre outras coisas. Clareou para você, através desse videozinho ilustrativo, o que é o borderline? Pois saiba que os esquemas iniciais desadaptativos da pessoa que tem um transtorno de borderline geralmente são de abandono, de insegurança, de abuso e privação emocional. A pessoa que tem esse transtorno, ela acaba tendo um senso de urgência. Ela funciona como uma criança que quando algo acontece diferente do que ela queria, do que ela planejava, ela acaba reagindo de uma forma agressiva, como uma criança raivosa mesmo, como alguém que de repente estivesse sentindo que não pode acontecer daquela maneira, tem que ser do jeito que eu quero, porque senão eu vou ser abandonada, senão o outro está abusando de mim de alguma maneira, e ele não consegue expor da maneira adequada o sentimento dele e tudo se transforma em raiva. É importante trabalhar com borderline, que às vezes um desconforto que ele está sentindo não necessariamente seja um sentimento de raiva e ele explode e acaba sobrando para todo mundo que está em volta.
Mas olha só que interessante, o maior medo do borderline não é o do abandono, não é a insegurança, esse medo de que vão abusarem de mim. Quando a pessoa de borderline reage agressivamente, ela acaba espantando as pessoas próximo delas e confirmando a sua ideia de que eu vou ser abandonada. Como se trata de um transtorno de aprendizagem, é possível sim um tratamento com a ajuda da medicação e da terapia. Muitas distorções cognitivas envolvem os pensamentos das pessoas que têm borderline. Uma delas é o pensamento dicotômico do tudo ou nada. De repente uma pessoa agiu em determinado momento diferente do que eu planejava, diferente do que eu queria, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa não me interessa, aquela pessoa vai... É como se tudo que ele tivesse feito para trás, nada daquilo tem significado, nada daquilo valeu a pena. É um tudo ou nada. Além, claro, da maximização do negativo. Foca só no que tem de errado naquela relação, do que está realmente diferente do que essa pessoa queria. Porém, vivenciar isso nas relações sociais é muito difícil. E aí a pessoa que tem borderline acaba agindo de alguns mecanismos de defesa que, de uma certa forma, só atrapalham ou então vêm confirmar todo o pensamento que ela tem, todo o medo de abandono. Um desses mecanismos de defesa é a evitação. Ela acaba se afastando, ela acaba não convivendo socialmente para que não tenha esse embate. Só que quanto mais ela faz isso, mais as pessoas também se afastam, mais ela confirma o medo dela de abandono e a sua insegurança. Um outro mecanismo defensivo falho é a supercompensação, onde a pessoa critica o outro o tempo todo. O tempo todo a pessoa está ali apontando os defeitos do outro e agindo de uma forma agressiva, também em reação ao outro, como se fosse uma forma de se defender. Só que todos esses mecanismos acabam aumentando ainda mais a sua vulnerabilidade e vindo confirmar as suas crenças de abandono. Então ela entra naquele ciclo em que ela, para se defender, agride o outro, agredindo o outro se afasta, o outro afastando, confirma a crença dela e vivencia tudo ali naquele mundo. Com a terapia, ela tem a possibilidade de estar observando tudo isso e adequando a sua percepção do mundo com a maneira do seu comportamento. Afinal de contas, o comportamento é um bumerangue. A gente lança o comportamento e ele volta pra gente. Se você conhece alguém que de repente você esteja suspeitando, porque esse vídeo não está aqui para fechar diagnóstico algum, mas que você está suspeitando, encaminhe esse vídeo. De repente a pessoa pode entender que o que ela tem é um transtorno e, sendo um transtorno, ela tem como se tratar e de repente melhorar o seu convívio. Bom, um abraço e boa semana. Tchau!